Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo em paz. Sexta-feira. Sexta-feira é sempre tudo bem. Penúltima semana, hein? Acabando. Tá no fim. Isso aí. Esse é aquele tipo de livro que eu gostei muito de ler, que provavelmente eu não vou repetir a leitura completa. Sim. Mas eu tô muito feliz que ele tá acabando. Não, ele foi realmente um desafio. Cai com certeza naquela lista de livros que a gente se esforça para ler. E não quer dizer que isso é ruim, não. Muito pelo contrário, né? Quer dizer que isso é muito bom. Com certeza. Mas assim, é aquilo que você fala. Tem tantos livros legais aí que eu acho que esse não vai ter assim, muito espaço para repetir. Uhum. Fora que o João Guimarães, tem muita coisa legal dele que agora eu fiquei com vontade de ir atrás, sabe? Vai atrás do Primeiras Histórias, cara. Vai atrás dele, você vai gostar. E outra, né, que são contos, então histórias autocontidas. Por mais que não sejam contos de 2, 3 páginas, é um conto que você senta, lê ele inteiro e acabou. Gasta ali sua horinha ali e acabou. É verdade. Eu ando muito fã de contos, acho que por causa da falta de tempo mesmo. Apesar que a Agatha Christie continua no meu coração e... É que a Agatha Christie é fácil de ler porque os capítulos eles são muito bem separados. Tô supondo só Morte no Nilo, né, que foi o único que eu li. Mas dá muitos pontos de parada. Eu acho que uma das coisas complicadas desse livro é não ter ponto de parada. É verdade. Mas a gente... Foi assim, pessoal. É o Tan que faz a divisão do cronograma e, propositalmente ou não, eu acredito que não, foi muito inteligente essa divisão. Porque obrigado. Poucas as vezes que acabou, tipo... como assim? Eu preciso ir atrás. A maioria das vezes acabou bonitinho. E beleza, dá pra ficar em paz até o dia seguinte. Isso. Mas foi totalmente no acaso mesmo. Tá, mas vamos lá. 308, então, a gente terminou a leitura de ontem. O Reobaldo tinha feito o pacto dele com o demônio. E ele tava meio estranho. Já tava um pouco agressivo e tal. Verdade. O que eu achei engraçado é que, na verdade, nem ele tem certeza que ele fez o pacto com o demônio, né? Ele fica... É que não teve nada visual ali pra ele, nada sensorial. Pra ele foi um grande fracasso, né? Graças a Deus. Pra ele foi um fracasso, mas mudou a índole dele, claramente mudou. O Riobaldo, ele tá com algumas ideias e ele começa a compartilhar elas com o Zé Bebelo, que já é uma das esquisitices dele, porque isso não era muito do perfil dele. E dentre elas, uma que ele fala é que eles deveriam buscar munição. Eu fiquei com dó do Zé Bebelo, sabia? Por quê? Porque assim, ele se mostrou ser um cara muito ético, né, na liderança dele. E depois que o Riobaldo Tatarana, safado, tô com raiva dele, fez o pacto lá com o demônio, ele começou a desdenhar do Zé Bebelo. Não tratava mais ele, assim, como um líder. Agora ele tá em busca de uma coisa mais forte, né? Ele começa primeiro a tentar convencer o Zé Bebelo de algumas coisas. Uma coisa interessante que acontece agora no começo é que quando ele se aproxima, uns cavalos começam a se assustar com ele, né? Então, até o Diadorim acha o comportamento dele diferente, né? Ele fica, aconteceu alguma coisa, você tá diferente. E aí, eu pensei que ele ia contar pro Diadorim. Porque, ao meu ver, ele fez o pacto com o demônio por causa do Diadorim. Mas não dá pra contar um negócio desse. Não, eu acho que ele fez mesmo. Eu não tive essa nem impressão, nem imaginei mesmo que se ele fizesse de fato o que fez, ele contaria isso ao Diadorim.
Enfim, né? A gente vê que o seu Abão tá por ali, né? Junto com o Zé Bebelo. Lá atrás o Riobaldo tinha falado do cavalo do seu Abão, como era um cavalo bonito, né? Mas ele tinha falado pra si mesmo, né? Ele não tinha elogiado pro Abão. Ele tinha Isso, mencionado com a gente, leitor, aqui. Exato. E aí a gente até viu que era um cavalo assim, né? Todo pomposo, tal, enfim. E quando ele tá contando pro doutor, ele fala, mais pra frente eu vou te contar desse cavalo. E, cara, do nada, né? Depois que ele mudou, assim, o comportamento dele, ele começou a ficar muito corajoso e uma coragem meio desmedida, né? Ele fazia o que dava na telha e não estava preocupado com o que poderia acontecer pra ele, né? Com ele, aliás. Mas o cavalo do Abão, ele é o único cavalo que parece que gosta do Riobaldo. Ele fica agitado pro lado bom, né? Os outros ficam com medo do Riobaldo. Obviamente, a gente entende que eles estão, de alguma forma, vendo que existe o demo ali junto dele, ou algo assim. Mas o cavalo do Abão, não. E aí ele entra nessa coragem aí que você ia falar, diz aí. Então, aí nessa coragem ele começa a meio que peitar o Zé Bebelo, né? Então o Zé Bebelo fala as coisas, ele faz assim, não é nem corpo mole, mas ele tá peitando o Zé Bebelo. Aí tem uma parte que eu achei engraçada aqui, que ele fala assim: eu estava dando as costas a Zé Bebelo. Ele podia, num relance, me agredir de morte, me atirar por detrás. Atentei, esbarrei em meu caminhar, fiquei assim parado, assim mesmo. O medo nenhum. Eu estava, forro, glorial, assegurado. Quem ia conseguir audácias para atirar em mim? Aí eu falei, rapaz, quem te viu, quem te vê. Mas ele ficou assim porque foi... O Abão, ele vê que o Riobaldo gostou muito do cavalo e ele fala assim, se esse praz ao Senhor, se ele praz ao Senhor, lhe dou amigavelmente com bom agrado. Assim como ele está moço, ele é seu. E aí o Abão, então, dá o cavalo pro Riobaldo e é um super cavalo, né? E aí fica aquele panos quentes, aquele... fica um clima, né? Fica um climão, porque pela qualidade do cavalo, pela altura, porte, tudo do cavalo, é um cavalo que deveria ser do Zé Bebelo, líder, não do Riobaldo. Então... Só que o Riobaldo não quer nem saber. Ele fala, não, esse cavalo é meu. E aí ele começa a confabular. Qual o nome que ele dá pro cavalo? O Padim Celorico. Não, o Celorico era o cavalo anterior que ele tinha pegado. Ah, é verdade. Agora ele dá o nome de Ciruís. Que eles ficam falando, na hora que o Riobaldo vê o cavalo, ele fala, Barzabu, xinguei. E aí o cavalo se afeiçoa dele e tal. E aí todo mundo fica, e aí, Tatarana, qual que vai ser o nome do cavalo? Aí alguém deu risada pra zoar, falou, dá de Barzabu. E aí ele falou, não vou dar. Nome que dou a ele, da hora em diante, conferido é esse. Quem quer aprender, aprende. Que é o cavalo Ciruís. Que é aquele cara que ele tinha conhecido que cantava os versinhos e ele fica voltando sempre à história. Achei um nome legal pra ele dar pro cavalo. Aí sim vem aquela coisa de... Não, esse presente tinha que ser do Zé Bebelo. Inclusive, se o Zé Bebelo vir, ele tem autoridade para tomar o cavalo de mim e ficar. E aí fica aquele climão mesmo. Mas Zé Bebelo, acabando de saber o acontecido, mirou em mim somente poupado risonho. Tal te fica bem, professor, amontado nesse estampo. Queremos havemos de te ver garboso, guerreando as boas batalhas, em hora. Ou seja, o Zé Bebelo fala, pode ficar com o cavalo. Mas aí sim vem esse negócio, já que eu tô todo aqui, eu vou confrontar o Zé Bebelo. Né? O que eu achei legal é que a gente tinha visto lá atrás que o Fafafa, ele tinha um amor muito grande pelos animais, até quando eles estão lá na casa dos tucanos, que começa a matar os cavalos, ele fica muito mal. E aí o Riobaldo fala, cuida dele, escova ele, trata dele, é meu. Mas você pode cuidar, você vai ter essa honra de cuidar dele. O que é estranho, porque o Riobaldo é só mais um do bando, né? Então, eu fiquei assim, né? Falei, bom, tá bom, beleza, né? Então chega o João Goanhá, lembra que eles estavam esperando realmente que ele chegasse, o Zé Bebelo tinha até mandado uns 2, 3 para ir buscar, quando eles descobriram que ele estava por perto. Isso. E aí todo mundo fica feliz e tal. Eu acho engraçado que às vezes o Riobaldo ele fala umas coisas sério, bravo, né? E o povo dá risada dele, né? E vai acontecer isso daqui a pouco, né? Que ele, como ele tá cheio
Cheio de si. Sangue quente, exato. Aí ele vai começar a falar umas coisas aqui e ninguém leva muito ele a sério, né? E eu acredito que ele começa a mudar Ele vai ter aqui uma fala com o João Goanhá, que aí o pessoal vai começar a achar graça, mas não vai ter graça nenhuma, né? Quando o João Goanhá chega, o João Goanhá era um dos chefes, os subchefes abaixo do Joca Ramiro aí, né? Quando existia ainda o bando do Joca Ramiro. O Riobaldo chega pros dois e fala, e agora? Quem aqui que é o chefe? E eu li, que ousado, né? Mas eu nunca imaginei que ele tava se colocando aí no baralho, né? Pra ser escolhido. Até então era entre o Zé Bebelo e João Goanhá, né? Que a gente pensava. Isso. E aí fica aquele negócio meio, e agora? Primeiro o pessoal tenta fingir que ele não falou nada, né? Então, exato. Um tinha de ser o chefe, ele fala Zé Bebelo ou João Goanhá. Um para o outro olharam. Agora quem é que é o chefe? E ele falou de novo, né? Somente eu estava por cima da surpresa deles? E aí o Zé Bebelo fica pensando e tal, o João Goanhá também fica meio... Nenhum dos dois quer discutir isso, né? É isso que é. E aí o Riobaldo de novo. Quem é que é o chefe? Repetir. Me olharam, saber não soubesse, não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Aí que acho que cai na cabeça dele que vem ideias novas. Então, aí ele ainda fala aqui no finalzinho, né, desse parágrafo, porque o chefe já era eu, o chefe era eu mesmo, e olharam pra mim. E aí começou, né, e achei muito, sei lá, eu entendi que, beleza, por ele ter feito pacto com o demônio, agora ele tinha, entre aspas, essa autoridade, mas nem o Zé Bebelo, nem o João Goanhá, eles brigam pelo posto. Eu achei, sei lá, muito fácil. Depois que o Tatarana faz o questionamento e fala, não, eu sou o chefe, de repente uma par dos cabras lá já foram pro lado dele, né? Inclusive o de Adorim. Mas ele mata 2 caras, né? É verdade. Foi que alguns dos homens rosnaram. E foi esse rasga embaixo, o principal deles, esse, pelo que era, pelo visto, oculto inimigo meu, que buliu em suas armas. Ou seja, teve uma certa reação aí, não foi tão fácil assim. Sanha aos crespos, luziu a faca no a golpe. Meu revólver falou. Bala justa. O rasgue embaixo se fartou no chão, semeado já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí o irmão dele, José Félix, ele tremeu muito o lateral. Livrou o ar de sua pessoa. Outro tiro eu também tinha dado. É o chefe? E aí, ok, ninguém tentou fazer mais nada. Pois é. Aí fala que o de Adorim, o Alaripe, o Acauã, o Fafafa, o Nelson, o Ciro Dino, o compadre Ciril, Pacamã de Presas e outros já formavam do lado da gente. Tenho de chefiar. Eu queria, eu pensava, isso eu exigia. Assim, João Goanhá se riu pra mim. Zé Bebelo sacudiu os ombros. Ali era a hora. Cabra safado, né? Eu entendo que o João Goanhá, ele não tem nada que brigar. Ele tá chegando de um outro bando dele. Chegou numa hora ruim aí. Chegou na hora da briga do marido e da mulher na visita, né? Ele vai se meter agora. Pois é. Acho que já nem tinha pretensão de chefiar nada ali. E aí ele vê essa insurgência aí do Riobaldo pra cima do Zé Bebelo. E ele dá risada, fala, ok, vocês que se virem aí. E de novo, aí eu fiquei, tá bom, Riobaldo. Ele pergunta mais 2 vezes quem que é o chefe. Ele olha pro Zé Bebelo e fala, seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe. E aí o Zé Bebelo fala, não, tá bom, Riobaldo. Tu, chefe é. Tu, chefe, fica assento. Ao que vale. Eu falei, muito fácil. Mas tá bom. Nem rolou beleza. Uma batalha aí sangrenta. Sabe, eu fiquei pensando assim, quando o Zé Bebelo ele foi descrito pelo Riobaldo, ele era um homem todo metrosexual, no sentido de que ele tinha aquele topetão e tal. E aí eu fico pensando, né, ele falando assim, e ele não vou bagunçar meu topete, deixa pra lá, não vale a pena bagunçar o topete por isso. E aí tá bom, né? Sim, mas ainda assim não tá tão bom, né? Surge um grande problema, que é como que o Zé Bebelo vai continuar no bando, não sendo chefe mais. Verdade. E aí tem uma conversa entre os dois sobre isso. Ao fim, depois que João Goanhá me aprovou, revi os aspectos de Zé Bebelo, acertar com ele. O senhor agora, eu quis dizer,
Não, Riobaldo, ele me atalhou. Tenho de tanger urubu no me embora, sem não ser terceiro, nem segundo. Isso ele já falou 2 vezes, né? A terceira vez agora. Aham. Minha fama de jagunço deu o final. Ou seja, o Zé Bebelo tá falando, ó, acabou a minha vida de jagunçagem. Daí riu e disse mesmo cortês, mas você é o outro homem. Você revira o sertão. Tu é terrível, que nem um urutu branco, que passa a ser o novo nome do Riobaldo aí. O urutu é uma cobra. Eu fui atrás dessa informação aí. Ah, é, ó. Ah, que legal. Nossa, uma cobra branca. Isso. E ela é bem perigosa, assim. Aff. Ugh. Bom, Zé Bebelo vai-se embora, né? Ou pelo menos ainda tem mais aqui um pouquinho dele, né? Mas em seguida ele foi embora. Essa que é a verdade, né? Não tinha mais o que fazer ali, ele não queria mais essa vida. Temos um novo líder, agora o Riobaldo, e o bando vai embora agora, então, sob a liderança do Riobaldo. E aí eu fiquei pensando assim, né? E mais pra frente eu até anotei que eu sempre falei pra você, não entendo a motivação desses jagunços, pra onde eles vão, o que eles querem. E aí mais pra frente a gente vai descobrir que a bem da verdade é que o bando segue muito pra onde o líder quer ir, né? E mais na frente o Riobaldo fala que ele não tem ideia de onde ele vai. Eu até marquei essa parte. E aí ele até fala, eu quero ir lá no Rio. E aí ele fala, então vamos bora pro Rio lá. Urucuia, sei lá como é que era o nome lá do... Pro Chapadão do Urucuia? Acho que é uma coisa assim. Mas eu marquei aqui, quando a gente chegar lá eu aviso. Mas eu fiquei pensando, né? É bem isso, né? Os jagunços, eles têm que seguir o líder. Se o líder quer, sei lá, dizimar uma cidade, eles só vão e seguem. Se o líder quer invadir uma fazenda e ficar por lá, é pra lá que eles ficam, né? O líder é Deus conduzindo o povo no deserto, é isso. Quer parar, para, quer seguir, segue, e o povo só vai indo junto. Isso. E aí o próprio Riobaldo ainda fala assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás do Hermógenes? Acho que não. A gente vai lá pro Chapadão do Urucuia mesmo, onde tanto boi berra. Ai, enfim. Aí ele também se despede lá do seu Abão, né? Aí é onde ele vai ter uma conversa com o seu Abão, né? Ele agarrei o cordão no meu pescoço, rebentei com todas aquelas Verônicas, as medalhas, uma delas que eu tinha desde menino. Fiz gesto e entreguei na mão dele. E ele começa a presentear, então... o seu Abão. Ele começa a exaltar o seu Abão, falar bem dele. É. E é legal, digo ao senhor, ele beijou a minha mão. Já se ligaram quem é que manda mesmo. E ele tava com medo, né? O seu Abão ficou com medo dele. E aí ele vai e pega aquela pedra que ele tinha presenteado o Diadorim. O Diadorim falou, não, agora eu não quero. Ele falou, bom, tirei o embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele e falei, seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra. Pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já e já o senhor viaje num bom animal. Siga rumo aos Buritis Altos, cabeceira de vereda para a fazenda Santa Catarina. E a Santa Catarina é onde morava a Otacília, né? Mas ele não deu para o Abão, ele tá usando ele de carteiro, né? E mais disse que era para entregar de minha parte a moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva, mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Riobaldo. É interessante pensar isso daqui, porque o seu Abão é um grande fazendeiro, ele tem os escravos, né? Ele faz das pessoas praticamente seus escravos, e vem um novo líder de jagunço, ao qual o seu Abão estava com medo, e falou, pega essa pedra e leva lá para mim. É uma afronta praticamente, né? Como você chegar para um presidente de uma empresa e falar, faz esse favor para mim e leva não sei o que para não sei quem. Mas o seu Abão não ousa falar, você tá achando que, pensando que eu sou... Não? Aí teve aqui uma parte que eu não entendi direito, que o seu Abão, ele fala assim, você quer que eu mande algumas lembranças lá pro Celorico Mendes? Aí eu falei, o homem não tá morto? Não, o Celorico não. Tá, porque ele não herdou as fazendas, o Riobaldo? Não, mas foi bem depois, né? Só mencionou que no fim ele tinha herdado... Tá. Tá vendo quando a narrativa ela não segue uma cronologia? Como a gente fica perdido? Pois é. Lembra que a gente tinha ficado na dúvida se o seu Abão gostava ou não, se eles eram amigos ou inimigos. É verdade. Tende a ser amigos aqui, mas ainda dá pra ser diferente, eu não sei. Não sei se essa história aí vai voltar à história. Vamos ver. Aí a gente vê que o seu Abão vai embora, né? Não tem muito mais também
o que fazer. Mas o Diadorim fica muito triste, né? Porque foi dada a pedra que era dele pra Otacília. Ah, mas bem feito. Ele que mandou. É Moscou, né? Moscou. Não, nem tem o que reclamar, não. Porque ele falou, dá lá pra sua noivinha. Ele falou, beleza. É. Aí a gente começa a ver o Riobaldo como Urutu Branco e o dia a dia dele como líder, né? Porque ele fez essa transição, né? Ele era companheiro do pessoal e agora ele é o líder. Uhum. A primeira coisa que o líder faz, vamos dar uma festa. E aí rola uma festança lá. E ele tem, assim, boas intenções, né? Que ele fala, eu quero tirar as pessoas da miséria, eu quero dar uma vida digna pro pessoal que tá aqui comigo. Mas como, né? Aí eu fiquei pensando assim no Robin Hood, né? Que o Robin Hood tinha todas aquelas coisas, né? Vou roubar dos ricos para dar aos pobres. Uhum. Mas, meu filho, é errado de todo jeito, né? É. E aí, enfim, no finzinho dessa festa, antes deles partirem, o bando deles é engordado aí por mais pessoas. Lembra que eles estão naquela vila que tinha ficado com a bexiga preta e tal, estão ali do lado. Tem uma galera ali. E ele meio que começa a recrutar as pessoas dali, né? Eu achei bem esquisito, na verdade, isso tudo. Achei também meio estranho, né? Então tem o Teofrásio, né? Que era um rapaz. E o pai dele. Eu acho que dos personagens que se juntam ao bando aqui, tem dois que são bem importantes. É o cego Borromeu, e que é bem bizarro, né? Ele traz um cego e não só traz, mas ele cavalga do lado dele. E aquele pretinho, molecão lá, o Guirigó, que tinha roubado lá e tinha sido pego. O Guirigó, ele nem tava no meio, porque as pessoas meio que ficaram em volta dele. O que a gente vai fazer agora? Ficam meio que jogando um verde pra ele, e ele começa, não, vamos comigo. Só que o Guirigó não tá nesse meio. Ainda assim, o Riobaldo não esquece dele e manda ir buscar ele. Fala, não, eu quero que esse moleque venha com a gente também. E aí acham ele e ele vem. E o moleque, eu já percebi que ele é bem maldoso, né? Ele é violento. E também ele coloca pra cavalgar do lado do Riobaldo. O cego fica na mão direita, né? Do lado direito. E o menino fica na mão esquerda, né? Uhum. E aí tem gente que não entende por que ele vai pôr um cego, né? E é até engraçado que ele fala aqui que os cegos, eles costumam... ser meio sensitivos, talvez, não sei. Isso, exato. Então, quando ia ter um mau agouro, ou quando ia acontecer alguma coisa, o cego, ele ia ter essa... Não é premeditação, mas ele ia ver, entre aspas, essa situação. Ele ia enxergar com além dos olhos, visão além do alcance, estilo Thundercats. Exato. Ai. Aí eles acordam lá uma madrugada, né? Ele ainda fala assim que, poxa, o dia hoje vai ser bonito, né? Vai ter uma leveza, né? Uhum. Eles comem e eles começam a sair, porque ele tem que fazer alguma coisa da vida, né? E ele quer ir lá pro Chapadão, né? Aí ele pega alguns homens, né? Ele já até tinha narrado nomes, o Alaripe, o João Goiá. O João Goiá fica, né, com ele, né? Pelo que eu entendi, ele tá no bando aí junto. O Marcelino Pampa, João Conclis e o Diadorim. E ele meio que transforma eles numa diretoria, por assim dizer. Uhum. Que eram os homens que ele mais confiava, né? Sim, ainda assim ele deixa o Guirigó e o cego do lado dele, cavalgando junto. Promete, inclusive, uma faquinha lá pro Guirigó, né? Ele fala, no primeiro fogo que se der, se tu não abrir a boca e choro bué por medos, a dita faca tu ganha presenteada. O Riobaldo fala pra ele, olha como esse mundo é bonito, né? Uhum. E aí ele fala, bonita é essa faquinha aí que o senhor carrega com você. Esse menino tá mal intencionado, vai dar ruim com ele. Em algum momento eu acho que vai dar ruim. Aí eles seguem, a comida meio que tá acabando, mas ninguém fala pro Riobaldo, porque eles estão com medo do Riobaldo. E ele ainda não fez nada, né? Quer dizer, ele já tinha matado aqueles 2 cidadãos, né? De bem. Isso. Só que não. E eles estão com saudade da guerra, né? Mas não acontece, eles não têm motivo pra brigar, não tem nada, né? E uma coisa que ele faz diferente na condução do povo, em relação ao que o Zé Bebelo fazia, é que ele não divide os grupos, né? Antes eles iam dividindo em vários, agora ele fala, não, vai todo mundo junto. Ele diz, mas dividir minha gente por horas eu detestava de obrar, por causa que o que me prazia mais era contemplar o volume profundo da ida deles de esquadrão. Então ele tem
o orgulho dele de ver, que super bando que eu tenho aqui. Não sei se isso vai ser importante ou não lá pra frente, vamos descobrir, né? Pois é. O que eu acho interessante é que mais de uma vez ele fica pensando, né? O que o Zé Bebelo ele faria, né? É inevitável, né? Pois é. Não, assim, eu não vou dizer que foi uma traição, né? Porque traição é uma coisa que o Judas fez lá, atirar nas costas, né? Exato, e ele ainda foi misericordioso e deixou o Zé Bebelo embora. Mas eu fiquei com esse sentimento de que, putz, o Zé Bebelo sempre tratou ele bem e tal. Foi com o Zé Bebelo que ele entrou, né, nesse mundo dos jagunços, e o Zé Bebelo falava pra ele, quando você quiser sair, você pode sair. Uhum. E, sei lá, ele tomou o lugar do Zé Bebelo. Não sei, né? Num certo sentido, foi uma traição. Estilo o Barbossa fez com o Jack Sparrow lá no Piratas do Caribe. Sai daqui que agora eu sou o líder. Não matou, mas só faltou isso, né? Enfim, eles vão andando, chegam então numa fazenda onde tem um tal do Seu Ornelas. O fazendeiro, o senhor dali, de dentro saiu, veio saudar, convidar para a hospedagem, me deu grandes recebimentos. Apreciei a soberania dele, os cabelos brancos, os modos calmos, bom homem, abalável. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas. Amigo em paz? Meu chefe, entre, a valer. A casa velha é sua, vossa, ele pronunciou. E aí a coisa anda e a gente descobre que normalmente ele costumava receber também o Medeiro Vaz. Isso. O que é bom, né? Casa amiga, né? E assim, o que eu achei interessante é que fala que ele tinha 3 ou 4 filhas, outras parentas, casadas ou moças bem orvalhadas. E aí eu já fiquei com o coraçãozinho na mão. Falei, eu também. Por favor. Ai, que não aconteceu nada. Tanto tempo sem mulher, agora um cabra demoniado aí. Exato. Apesar que o Seu Ornelas, a gente vai ver mais pra frente, que ele fica todo ressabiado, assim, quando lógico, ele começa, né, a dar uma olhada. Um monte de jagunço chegou na casa dele, ele tem as filhas pequena virgem, pequena adolescente e jovem aí já, né? Mas assim, por enquanto nada aconteceu, né? Graças a Deus. Bom, nem vai acontecer. Mas aí, achei engraçada a dinâmica, né? Porque a maioria dos jagunços não estava dentro da casa, era mais a elite, por assim dizer. Só que o Guiringó se mete lá na cozinha, né? E o Riobaldo não acha ruim, não, né? Não. Ele fala, eu bem que já estava tomando afeição àquele diabrim, pois com o Guirigó as senhoras e moças conversavam e brejeiravam, como que só com ele, por criança, elas perdessem o acanhamento de falar. Você falou que eles não vão atacar as meninas aí, mas eu não tenho bem certeza não, viu? A gente vai ter que ver na leitura de amanhã, porque pra mim ainda ficou no ar a coisa aqui. Eu espero que não. Deixa eu apresentar a menina aqui. O olhar de Diadorim era que estava me indicando que para aquela mocinha ia meu admirar. Administrado chamei. A senhora meninazinha, chega aqui mais perto, me faça obséquio da bondade. Aqui que eu já falei, E ela vermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas bonitas, mãos para tecer minha rede. A ela perguntei a graça. Perguntar a graça é perguntar o nome, né? Aí o senhor Nelas corta, né? E fala, é minha neta. Foi o senhor Nelas que disse. E mal nem ouvi o nome com que ela me respondeu. A sussurrada só gostei de ver que ela se mexia por ficar quieta. Vergonhosa como uma coalhada no prato. Mas nos tons do velho Ornelas eu tinha divulgado um extravago de susto. Recuante, o leve medo de tremor. Aí vem um negócio que me deixou meio angustiado, que é o fim da página de hoje, né? O Riobaldo, ele começa a imaginar coisas, pensar coisas, possibilidades. O Riobaldo, ele se imagina matando o velho Ornelas, tomando pra ele a jovem aí, a menininha bonitinha. Mas aí, a princípio, fica só na imaginação. Mas sabe o que eu senti? Só pra terminar a minha linha de raciocínio aqui hoje, pra gente pensar nisso no final de semana. Durante essa narrativa, enquanto ele tá ali na fazenda, ele percebe que o Seu Ornelas meio que não tem medo dele. E isso deixa ele meio, poxa, eu sou um novo líder aqui e o senhor não tá com medo de mim? O senhor tem que me temer, né? E aí, quando ele chama a neta dele, chama a menininha, ele vê que o Seu Ornelas fica meio com medo. E ele fala, não, beleza, era isso que eu queria. Eu não pensei isso na hora, não.
Eu pensei que o Riobaldo tá em batalha interna. Ele tem o Demo dando ideias. O Anjinho e o... O Riobaldo que a gente conhece, ele é uma pessoa boa, né? Ele tem boa índole. Então deve rolar mais pra frente essa briga aí, bem pica-pau mesmo, o Anjinho e o Diabinho na cabeça. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. É isso aí. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer outra impressão, nos avise, nos conte, para deixar a nossa leitura mais rica. Mas, Isso. basicamente, é isso. Temos aí um final de semana para pensar um pouco. Sofrer aqui, calada. Vamos ver pra onde o Riobaldo vai. Beleza, então, bom fim de semana pra vocês. Segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.